Hoje, o Superior Tribunal de Justiça julga o ministro Marco Buzzi. Lembra dele? Acusado de assédio sexual, de importunação sexual. E essa decisão vem na mesma semana em que o Conselho Nacional de Justiça aprovou o fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a magistrados. E passou a prever demissão como uma das possíveis penalidades. Sobre isso, então, a gente conversa com o Theo Cury, nosso analista, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia. Theo, primeiro que a gente pode esperar em termos de decisão do STJ e também em que medida essa aprovação dessa resolução no CNJ pode conversar com o julgamento que acontece hoje no Superior Tribunal de Justiça. Olha, o julgamento ele começa hoje, um julgamento daquele processo administrativo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, que é ministro do STJ, um dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento que começa de manhã e vai ser feito totalmente a portas fechadas por conta da gravidade dos casos, do caso que é apurado, das informações desse caso. São duas denúncias de crimes sexuais de mulheres contra o ministro Marco Buzzi. A tendência, conversando com integrantes do Superior Tribunal de Justiça, é de que haja uma condenação à punição máxima na magistratura contra o ministro Marco Buzzi. Aí entra a grande questão: qual que deve ser essa punição? Quando esse processo começou, a punição máxima na magistratura brasileira, prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito administrativo, era a de aposentadoria compulsória. Acontece que, transcorrido esse processo, concluído ele, o CNJ mudou a regra e, seguindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, extinguiu a aposentadoria compulsória como punição máxima a um magistrado. Mudou para demissão. Havia uma percepção de que a aposentadoria compulsória não era uma punição, mas, no final das contas, um prêmio a um magistrado que comete alguma irregularidade administrativa no âmbito dos seus trabalhos, no âmbito da sua profissão. Porque você para de trabalhar, né? Se aposenta ali, mas continua recebendo o salário de forma integral. Isso, e um salário que é gigante e perto do que ganha a média da população brasileira. Então, há uma grande discussão, e ela vai permear o julgamento de hoje, sobre qual que deve ser essa punição. Então, os ministros concordando com a condenação do colega à pena máxima, qual que deve ser essa pena? Se aposentadoria compulsória, e esse foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que houvesse a aplicação da aposentadoria compulsória ao Marco Buzzi, ou se a demissão dele do Superior Tribunal de Justiça, e aí ele sai sem os benefícios permanentes que a aposentadoria compulsória poderia garantir a ele. Há a possibilidade também de a PGR, durante esse julgamento, ao se manifestar, e ela precisa se manifestar, normalmente ela reforça o posicionamento do parecer final que apresentou, a PGR pode levar em consideração o que o CNJ decidiu nessa semana, que foi o fato mais recente. Pode eventualmente provocar os demais ministros do Superior Tribunal de Justiça a readequar o parecer dela à nova decisão do CNJ. Então, em havendo essa concordância de que é necessária a punição do ministro a uma condenação máxima, a uma sanção máxima na magistratura, esse debate deve acontecer: se aposentadoria compulsória ou se demissão. Obviamente, isso também pode gerar um debate. Se a aposentadoria compulsória for a decisão dos ministros, pode haver algum tipo de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal eventualmente. Então, esse caso talvez não fique restrito somente ao STJ, apesar de ser um julgamento administrativo por lá. A punição, a condenação, ela é dada como certa, né, Theo? A tendência é essa. A tendência é essa. É claro que a gente vai acompanhar. Então, o julgamento começa na manhã de hoje. Destaque do dia, que chega com o nosso analista, Theo Cury. Até já, Theo. Até. Tem informação agora do Rio de Janeiro. A polícia investiga o uso de drones em disputas territoriais entre facções criminosas. A suspeita é de que técnicas usadas em guerras estejam sendo adaptadas pelos criminosos. Roberta Camargo, como assim? O que a gente tem de informação aí do Rio de Janeiro? O que está acontecendo por aí? Bom dia. Pois é, Carol, bom dia para você, bom dia de novo para todo mundo que nos acompanha. Dados obtidos com exclusividade pelo nosso repórter Kleber Rodrigues. Isso foi passado pela Polícia Civil.
São dados do Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Recursos Especiais, que mostram que em 2 anos houve 11 casos em que bombas foram lançadas por drones. Mas nesse período de 2 anos, o que a Polícia Civil conseguiu verificar é que o lançamento desses artefatos, os artefatos em si, eles vêm sendo aperfeiçoados. Então, o primeiro caso que foi registrado foi em julho de 2024, aconteceu na favela do Quitunga, em Brasília. Na época, foi uma bomba caseira ali, feita de forma artesanal. Um ano depois, isso aconteceu em Madureira, numa praça, em junho de 2025. Na época, tinha crianças na praça. E quando essa bomba foi lançada, a perícia da Polícia Civil indicou que essa bomba tinha perclorato, que é um material utilizado para fabricar fogos de artifício. Essa bomba também tinha pregos. Esses pregos foram colocados nessa bomba para auxiliar a aumentar o alcance desse estrago. Mais recentemente, aconteceu no sábado, em Cordovil, uma bomba foi lançada sobre uma casa. Nessa casa estava sendo realizada uma festa, tinha crianças ali perto, e os estilhaços do lançamento dessa bomba atingiram essas crianças. E isso também aconteceu na zona norte da cidade. E aí, por último, na última terça-feira, na madrugada da última terça-feira, foi um lançamento de bomba por drone, que aconteceu no Morro do Sereno, no Complexo da Penha. Então, foram 11 casos registrados nestes 2 anos, de acordo com a Polícia Civil, mas o que as equipes também acreditam é que existe uma subnotificação, que há outros casos que também não são registrados, que não chegam até a Polícia Civil. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em igreja, em casas de moradores, também em creche municipal, no Jardim América, que fica também na zona norte do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil está investigando estes casos e a relação destes casos, dessas pessoas que fazem, desses criminosos que fazem esses lançamentos, com, por exemplo, um treinamento no leste europeu. Tem aqui uma situação que é o Felipe Marques Pinto, traficante do Comando Vermelho. A polícia encontrou imagens dele, vídeos dele, utilizando um fuzil AK-47, e esses registros foram feitos na guerra da Ucrânia. Então, o que a Polícia Civil acredita é que essas pessoas possam estar sendo treinadas também no leste europeu. Elas vão para lá para conseguir aprender técnicas, para entender como que funcionam esses artefatos, como que é feito esse tipo de lançamento. A gente está falando de drones que são utilizados para lançar bombas em pontos diferentes aqui da cidade. Eu comentei agora há pouco, sobre casos que aconteceu em Madureira, também na favela do Quitungo, Brasília, Cordovil, na zona norte da cidade. E agora, então, a Polícia Civil investiga essa relação dessas pessoas, essa possível relação dessas pessoas com o treinamento no leste europeu. Informações aí obtidas com exclusividade pelo nosso Kleber Rodrigues. Carol.